Olá, pessoal, boa noite. A aula de hoje é para vocês poderem instalar, não vamos chamar de instalar, vamos chamar de executar o Atom no computador de vocês. Na aula passada, a gente vinha trabalhando com o IP, ou seja, com o Atom instalado na nuvem, na Google Cloud Platform, que é essa plataforma que está aqui aparecendo para vocês. Aí lembro que o IP era sempre esse aqui, né? Eu às vezes trocava, o Google troca o 104, 154, 163, 173. Esse que está aqui. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou também com a versão do Atom, do IK Atom em pendrive. É uma versão remasterizada. Vocês baixam um arquivo .iso, e esse arquivo .is é gravado num pendrive, num dispositivo externo. Pode ser pendrive, pode ser um HD, pode ser um outro dispositivo qualquer, até cartão de memória. A gente fez a prática com cartão de memória e a gente torna esse dispositivo bootável, inicializável, né? E aí a gente dá o boot, ele carrega todo o sistema operacional e aí vocês têm um Atom ali funcionando para fazerem as práticas de vocês. Ele tem alguns inconvenientes, vocês viram isso no vídeo passado. A gente tem que configurar a BIOS, porque a gente tem que setar o boot não só para o meu computador, para o meu disco rígido interno, eu tenho que setar para ele carregar por aquele dispositivo externo. A gente até fez uma prática com um DVD, né? Um CD-DVD. O CD não cabe mais, tinha que ser um DVD. O nosso Atom está ocupando hoje 1.7 expandido, dá em torno de 3 a 4 gigas. Pois agora a gente vai trabalhar com máquina virtual. É uma VM, é uma máquina virtual, uma virtual machine criada aqui no grupo de pesquisa para a gente poder levantar essa máquina. Por isso que a terminologia correta não é instalar, né? A terminologia mais correta é levantar essa máquina virtual, executar esse Atom nos computadores de cada um de vocês. Como é que vocês fazem para achar as instruções? Vamos abrir uma página e vamos digitar o endereço do blog. documentosdigitais.blogspot.com. Esse é o blog do nosso grupo de pesquisa, o mesmo blog que tem as orientações para a gente poder fazer o pendrive inicializável, né, o pendrive bootável. Aqui está a publicação com a VM que a gente fez. Então está aqui a chamada, arquivistas, né? Liberamos a nossa VM, a nossa máquina virtual, que funciona inclusive no Windows. Isso é legal. Não só o Windows, funciona não só Linux, né? Funciona em Windows, funciona em macOS, em qualquer sistema operacional que vocês possam instalar o VirtualBox. Tá? Tem que ter instalado o VirtualBox, o virtualizador. Podem ser outros virtualizadores, mas aí existe um nível de complexidade maior. Aqueles que já têm mais intimidade com a tecnologia vão poder utilizar outros virtualizadores. A recomendação nossa aqui é trabalhar com o VirtualBox. Então vamos ler mais aqui, vamos abrir essa postagem. Aqui está ela. Ó. Então, para isso basta com, essa está a orientação, baixar o arquivo .ova que está nesse endereço. O que é um arquivo .ova? É uma máquina virtual, ou seja, é um computador inteiro comprimido num sistema virtualizável. Lembrando que uma máquina virtual é um conteúdo que nós estudamos em preservação digital. É uma estratégia de preservação digital que os arquivistas estudam. É a estratégia de preservação virtual chamada de virtualização. Lembre que nós temos as outras estratégias de preservação digital. A emulação, a migração, a digitalização, a emulação, e aqui está a virtualização. Nós nada mais vamos fazer aqui e agora do que executar essa estratégia de preservação digital. Claro que lá na disciplina de preservação digital, além de executar, a gente virtualiza. Isso é uma atividade. Foi isso que a gente fez para vocês terem
esse Atom aqui funcionando numa máquina virtual. A gente virtualizou. Depois de ter o Atom instalado, nós virtualizamos ele e geramos um OVA, um arquivo.ova. Esse arquivo.ova está aqui no encurtador, então clique nesse arquivo. Ele vai fazer o download para vocês, tá aí, ó. Não tem visualização disponível, claro, porque é um arquivo OVA, não é uma imagem. Clique no download. Olha ali, ele vai dizer que ele não pode verificar esse arquivo, porque ele é grande, é o Atom 2702.ova, 1.7 GB. Façam o download dele, tá? Eu vou cancelar aqui, gente, tá? Cancelo aqui, porque senão vai ocupar muita banda da internet. Cancelei. E aí até o nosso vídeo aqui vai começar a sofrer, porque ele vai baixar 1.7 GB nesse período. Então, está baixado esse arquivo .ova e nós vamos voltar lá para o blog para ver quais as outras instruções que ele tinha. Primeira orientação, baixar o arquivo OVA em qualquer sistema operacional que já tenha previamente instalado o VirtualBox. Deixa eu abrir a página do VirtualBox aqui para vocês. Vamos abrir a nova página aqui. Aqui está ele. virtualbox.org. A versão atual que a gente está gravando aqui é com a versão 6.1. Então é só clicar aqui, download VirtualBox 6.1. Lembrando, vocês têm que ter perfil de administrador desse computador. Vocês têm que ser o dono desse computador para poder instalar, né? Vocês não vão poder instalar num computador que vocês não têm direitos de instalação. Então ali, ó, vocês têm para Windows, vocês têm para Linux, vocês têm para OS X e vocês têm para Solaris. Então, se o meu sistema é Windows, se vocês estiverem com um computador com Windows, basta clicar aqui e olha ali embaixo, ele já começou a baixar o arquivo .ez. Eu vou cancelar também o VirtualBox executável, um arquivo .ez, de uma página conhecida, da página da VirtualBox. Não se está recomendando baixar nenhum aplicativo desconhecido aqui. É um aplicativo reconhecido, é um aplicativo de uso muito amplo na área da computação e na área da arquivologia, na área de preservação digital. Por isso que os arquivistas têm que dominar essa estratégia de virtualização, porque é uma das estratégias de preservação digital que a arquivologia usa para preservar documentos arquivísticos. Virtualizar. Bem, fechamos aqui, eu não preciso mais do VirtualBox, vocês vão instalar ele. Como se instala qualquer outro aplicativo no computador de vocês. Aquele avançar, next, até tá tudo pronto. E dependendo do computador, reiniciar o computador. Perfeito. Reinicia o computador de vocês e volta. Então, primeira coisa, baixava o OVA, tem que ter o VirtualBox. Aí ele diz assim, ó, dá um duplo clique no arquivo baixado. Esse duplo clique não é no VirtualBox, não, viu? O VirtualBox vocês vão instalar ele lá. O duplo clique é no OVA que vocês baixaram. Nesse aqui, ó. Nesse arquivo de 1.7 GB. Aí vocês vão pedir para importar esta máquina, porque ele vai abrir o VirtualBox. Se vocês não tivessem instalado o VirtualBox, dar um duplo clique não vai fazer nada, porque é um formato, é um arquivo com formato de arquivo que é reconhecido pelo VirtualBox. Se não tem o VirtualBox, não vai fazer nada, a não ser que vocês tenham outro virtualizador aí instalado no computador de vocês. Então tem que ter o VirtualBox antes instalado. Deu o duplo clique, importar a máquina. Essa máquina ela vai estar configurada, ela já está configurada para trabalhar com 2 GB de RAM. Menos que isso, não adianta querer funcionar o Atom, viu, gente? Esqueçam. Ela tá para funcionar com 2. A minha recomendação é que vocês expandam, inclusive, para 4 GB. Vocês não vão poder colocar 4 GB para a máquina virtual se o computador de vocês tem uma memória total de 4. O computador vai parar. Não tem como vocês terem um computador com Windows com 4 GB e dar os 4 GB para a máquina virtual. Então, se vocês têm 4, deem 2. Se vocês têm 8 GB de memória RAM no computador de vocês, chequem isso.
qual é a memória RAM do meu computador. Se vocês tiverem 8, deem 4 para o Atom. O Atom vai rolar muito mais rápido, vai funcionar muito melhor, vai trabalhar muito mais solto, mais liso, mais redondo. Inclusive, vai permitir que vocês tenham vários usuários conectados nesse notebook ou nesse computador de vocês, certo? Então, depois que importou a máquina, vocês vão clicar em iniciar. Essa máquina vai executar. E logo depois que ela iniciar, não vão achar que é naquela tela do virtualizador ali do VirtualBox que vocês vão trabalhar no Atom. Não. Minimiza. Minimizem o VirtualBox, deixem ele lá embaixo rodando e abram um navegador. Aquele que vocês trabalham normalmente no computador de vocês. Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox, Opera, qualquer navegador. Abram o navegador e digitem esse endereço aqui, ó. Localhost 2.8080. Vocês podem até clicar aqui para abrir. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai abrir o Atom. Dê um tempinho, viu? O tempinho aquele do computador carregar, a máquina virtual está pronta, funcionando e disponível com o Atom para vocês. Tá? As credenciais desse Atom aqui. uf@atom.com. Senha Atom. Mesmo que nós usamos sempre em aula, né? A mesma. Notem que o uso desse Atom sempre será pelo navegador web e não lá no VirtualBox. O VirtualBox é só para levantar a máquina. Trabalha no navegador. Não quero mais trabalhar. Fecha o navegador, volta no VirtualBox, fecha o VirtualBox. Se vocês quiserem compartilhar esse Atom, vocês vão digitalizar um acervo, vocês estão saindo a campo para um trabalho, e vocês vão trabalhar num arquivo ou numa instituição que não tem internet, mas vocês têm um roteador lá. O que vocês fazem? Vocês conectam esse computador nesse roteador, e aí vocês vão descobrir o IP de vocês. Qual é o IP do meu computador nesse roteador? Vão lá nas propriedades de rede e descubram. Aí vocês informem esse IP. Meu IP é o 10.10.1.70. Coloque no final dele 2.8080. Sempre vai ter que ter esse finalzinho da porta. Vocês vão me perguntar, professor, para que essa porta? Por quê? Porque a gente usa essa porta para diferenciar, porque a gente tem vários serviços quando a gente está em aula, usando no mesmo computador. Um Arquivemática na porta tal e um Atom numa outra porta. E um sistema de gestão de documentos, um SIGAD ou um SGD, como Nuxel, Knowledge Tree, Alfresco, qualquer outro, lá numa outra porta. Então é por isso, nós precisamos no mesmo IP, no mesmo computador, todos funcionando ao mesmo tempo, só que com portas diferentes. Então é só identificar e informar. Lembrando que essa máquina virtual ela é baseada na máquina virtual da Artefactual, da empresa, da desenvolvedora do Atom, do Vagrant que eles fazem, a gente baixa, customiza, põe em português do Brasil padrão, compila, criamos usuários e geramos a OVA, ou seja, nós virtualizamos para vocês trabalharem nas nossas aulas. Então, essa era a atividade de hoje. O Atom vai estar rodando assim, só que no localhost de vocês, tá? A próxima atividade que eu vou dar aqui na aula de gestão de documentos vai ser a seguinte: vocês não vão ter o IP mais, esse IP que está funcionando aí. Pelo menos não nesta semana que eu vou disparar a atividade. Eu vou dar uma atividade que vocês vão ter que fazer nesse Atom local de vocês, que vai funcionar no computador de vocês. E aí vocês vão fazer um plano de classificação. Nós estamos fazendo as funções arquivísticas de Carol Couture, nós estamos na função classificação arquivística. Vocês vão elaborar aquele plano de classificação de acordo com os referenciais que nós viemos trabalhando, os textos que nós viemos trabalhando, as resenhas que vocês fizeram para mim, e aí vocês vão me entregar um arquivo EAD, um Encoded Archival Description, uma descrição arquivística codificada.
Vocês vão exportar o plano de classificação. Isso tem um vídeo lá no Class orientando como fazer. Como é que eu exporto um plano de classificação? A única diferença é que antes vocês estavam fazendo tudo isso aqui nessa plataforma online. Agora vocês não vão ter a plataforma online. Vocês vão fazer num Atom rodando no computador de vocês. Cada um com o seu Atom. Tá? Com o seu IK Atom funcionando no seu computador. A aula de hoje era isso. Obrigado pela assistência e até a próxima.